Levante a sua Bíblia para o alto. Diz assim: Senhor, eu lhe agradeço pela Sagrada Escritura, que tem o conhecimento do céu e da terra. Este conhecimento, este manual nos leva, Senhor, a conhecer caminhos desconhecidos do homem comum. Aqui existe, Senhor, homens espirituais a querendo adentrar nas regiões celestiais. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos e os nossos pés estejam desatados para pegar e caminhar com o Senhor, onde o meu olfato, o meu paladar possa estar tinindo, Senhor, para saber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala assim bem forte: Senhor Jesus, Filho do Eterno, fala, Senhor, através do teu servo, no seu espírito, ao meu espírito, a tua palavra, em teu nome, Jesus. Amém, amados? Sem delongas, Zacarias, capítulo 4. Nós vamos usar bem a Bíblia hoje, amado. Bem? Quem já conhece eu, a gente anda um pouquinho com a Bíblia. Zacarias, capítulo 4. Eu vejo aqui o pessoal que está sem Bíblia. Você levanta e senta a sua Bíblia para os visitantes nesta noite. Você, visitante nesta casa, seja bem-vindo. Volte sempre quando você puder e traga mais um. Deus abençoe você que está aqui nesta noite. Certamente o Espírito do Deus Todo-Poderoso irá falar conosco. Isso, muito bem, parabéns. Você mostrou que além de ser gentil, você é um servo do Senhor que está preocupado com outras pessoas em ceder a palavra do Eterno. Zacarias, quem achou, diga amém. Amém. Então está escrito em Zacarias capítulo 4, verso 1. Está escrito assim: e tornou o mensageiro, aí está escrito anjo, que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado de um sono. E me perguntou: o que é que vês? Eu respondi: olho, eu vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão acima dele. Junto a ele há 2 oliveiras. Fala, 2 oliveiras. Mais forte, fala, 2 oliveiras. Fala, tem mistério. Né, amado? Continuando. Uma à direita do azeite do vaso, a outra à sua esquerda. Verso 5. Verso 4. Então perguntei ao mensageiro que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Respondeu-me o mensageiro que falava comigo: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. Amém, amados? Amém. Vamos abrir em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Está escrito assim: a videira e os ramos. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, a ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim
eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vos produzir fruto, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá fruto muito. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo, e se queimam. Se permaneceis em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim torneis os meus discípulos. Como o Pai que me amou, também vos amei. Permanecei no meu. Nesse mesmo livro, Iohana, capítulo 3. João, capítulo 3. Verso 16 está escrito assim: porque Deus o amou o mundo de tal que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Amém, amados? Glória a Deus, né? Vira para o seu irmão, para sua irmã e diz assim: Deus é bom. Deus é bom. Ainda que tenha tempestade, vento, deserto, montanha, Deus está contigo. Glória a Deus. Fala, Deus é bom. Deus é bom. Fala assim: hoje vai desenrolar o mistério. Quem recebe isso? Eu recebo em nome de Jesus. Eu acho que quando você recebe, você está glória a Deus. Glória a Deus. Você está aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Preciso de um copo d'água. Quem me trazer vai ser abençoado em menos de 7 dias. Porque está escrito que só um copo d'água que você vai dar para o servo de Deus, o seu nome vai ser lembrado. Então tem que trazer aqui. A bênção tem que ser completa. Quando o anjo vai lá na sua casa, ele não vai colocar lá na porta da sua casa, ele vai colocar lá do seu lado, no sedor. Né, amado? Deus é bom. Vamos continuar aqui no texto. Está escrita a palavra. Glória a Deus. Vai virar uma churrada de água. Tomar um pouco de água. Amados, quero começar nessa noite uma introdução contando acerca um pouco da minha história, da minha vida. Não há em mim sabedoria se não vem de Deus, amém, amados? Não sou mais sábio que ninguém que está aqui nessa nave dessa igreja, amém? E nem olhe para mim achando que eu sou doutorado, que eu tenho PhD, ou que eu sou isso aqui. Sou simples e comum igual você, amém, amados? Posso dotar um pouco mais de informações, porque se aquilo que você gasta mais tempo, aquilo que você adquire também. Força, amém? Eu morei num orfanato com meus 13, 14 anos. Eu me converti antes disso. Eu converti na cidade de Nobres. Quem conhece Nobres? Eu converti foi nessa cidade com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, eu subi aos montes para orar em Nobres. Nessa cidade de Nobres, eu morei num orfanato chamado Betel. Você pode ir lá em Nobres, tem um orfanato chamado Betel. Eu acredito que ainda existe esse orfanato. Nessa idade de 11 anos,
nós já subíamos um monte com os pastores. Tinha um momento que os pastores não permitiam que a gente subisse, porque Deus falava lá no monte. E quando ele subia, nós ficávamos em oração. E de lá nós víamos um monte que ele subia. E quando ele subia o monte, trovejava. Quem que lembra que eu já preguei que quando Deus responde, ele troveja? Já viu essa palavra? E trovejava. E os irmãos, eles desciam do monte de nós. Ele trazia folha pegando fogo. Não tem bocaiúva, né? A gente chamava de coco. Trazia pegando fogo. Vinha experiências assim grandiosas. Quando eles subiam para o monte para orar, eles se consagravam. Nesse período, nós queríamos fugir de nós, eu mais três colegas, porque lá o orfanato era orfanato de crente. Todas as vezes que a gente arquitetava um plano para fugir, Deus revelava para os irmãos. Revelava o horário, a hora, que roupa que nós estávamos, tudo que nós ia fazer, Deus revelava para eles. E quando nós ia fugir, os irmãos estavam lá rindo e cantando louvor e ria. Vocês iam fugir, né? E aí a gente olhava um para o outro, foi você que dedurou, né? Deu um dedo duro aqui na turma. Todas as vezes que a gente ia fugir, os irmãos, eles eram muito usados por Deus, esses irmãos. E eu me lembro de um irmão que ele era missionário, ele tinha só um olho, não sei se ele havia perdido o olho, não me lembro se eu havia perguntado isso a ele, mas você vai entender a mensagem. E eu me lembro que ele vinha com um olho e falava assim: é melhor você entrar com perder um olho e que ter 2 olhos e ir para o inferno. Ele pregava sempre essa mensagem, eu orava para ele. Mas eu quero dizer, amados, que esses irmãos, havia um poder na vida deles muito grande. E quando eles traziam o conhecimento da Torá são 5 livros da Bíblia, são os primeiros 5 livros. Tanakh, Velho Testamento. Quando eles traziam o conhecimento da palavra, esses homens não tinham faculdade, eles não tinham conhecimento que hoje nós detemos de informações. Eu me lembro que eu morei lá, foi em 89, amém, amado? Se eu não me engano, nesse governo, estava se terminando o governo do do Sarney, amém? Eu tinha 11 anos, eu lembro disso. Meus amados, eles tinham um poder na palavra. Eles nunca sentaram no banco de faculdade teológica, mas ele tinha uma coisa que muitos hoje estão faltando, que não tem na vida de cristão: o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. O Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nada nós podemos fazer. Amém? Amém. Quer que eu prove isso para você na Bíblia? Que Jesus precisou do Espírito Santo. Vamos lá, Lucas. Eu falei que eu vou mostrar muitas coisas da palavra. E nós só estou na introdução ainda. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Lucas capítulo 4. Vou lendo para dar continuidade bem rápido, tá bom? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava cheio de quê? Jesus estava cheio de quê? Muito bem. Lá em Lucas capítulo 3, pega aí, só falta uma página anterior. Verso 21 está escrito assim: quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E quando ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, em forma de pomba. Como uma pomba, ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me Comprá-lo.
Amém, amado? Então, voltando aqui, eu morei na cidade de Cáceres. Quem conhece Cáceres aqui? Ó, bastante gente conhece Cáceres. Morei na cidade de Cáceres. E lá comecei a congregar. Eu havia desviado. Eu comecei a congregar. Na época, quando eu comecei a buscar o Senhor, havia muitos homens de Deus. E tinha uma irmã chamada Heró. Essa irmã era usada por 9 dons do Espírito Santo. Alguém já conheceu aqui alguém que é usado pelos 9 dons do Espírito Santo? Mas eu tive a oportunidade de andar com esse tipo de pessoas. Amados, raramente você encontra homens mesmo de Deus. Você tromba alguns deles, mas homens usados por 9 dons são raros. Falo isso com muita categoria, eu já dei um bocado, amado. São raros, mas você encontra. Mas eu quero dizer o seguinte: nessa cidade, eu comecei a buscar no Senhor a sua palavra. Eu queria ter conhecimento da sua palavra. E um dia eu cheguei, eu fui orar, Deus falou assim comigo. Abre a palavra que vou falar com você. Deus fala através da sua palavra? Sim. É poderoso isso. E eu abri a palavra e Deus falou assim dentro da palavra: a partir de hoje eu vou ensinar você. E você irá ensinar muitos. Porque os pastores que te pastoreiam, ele não tem ensinado você. E eu vou ensinar você particularmente. E você vai ensinar pastores e pastoras. Então o conhecimento, amado, que detém sobre a minha vida, a vida dos irmãos, tem que vir do Senhor. Amém, amado? Amém? Posso começar a pregar agora? Então, por que eu estou falando isso? Porque não pode gerar idolatria. Amém? Glória a Deus. Amém? Estão entendendo? Toda adoração ao Eterno. Só Ele detém todo o poder, toda a informação. Vamos lá em Zacarias. Zacarias significa Senhor Jeová lembra, ou Senhor Jeová lembrou de mim. O que significa Zacarias? O Senhor Jeová lembrou de mim. Lembra, ou o Senhor Jeová lembrou de mim. Amém? Então isso significa Zacarias, o seu significado do seu nome. Então, começa assim Zacarias descrevendo no capítulo 4: e tornou o mensageiro, porque anjo, a palavra traduzida para o português significa mensageiro, ou aquele que comunica com os seres humanos. São classes de seres que vêm e conversam, têm relacionamento com os homens. Amém, amados? Nem todos os anjos têm capacidade de falar com o ser humano. Você sabia disso? Você não sabe, mas a verdade é essa. Então, os anjos que vêm são anjos. Então ele fala assim: e tornou o mensageiro que falava comigo. Presta atenção. No verso 1, no capítulo 1, o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, ele começa a trazer uma exortação ao arrependimento. Porque o povo ouvia a palavra, mas não o praticava. Deus começa a vomitar o seu sentimento para o povo de Israel. E o profeta Zacarias e o profeta Ageu, eles são contemporâneos. Amém, amados? Eles são contemporâneos. E esses dois profetas são profetas que estão saindo do cativeiro. Então vem o profeta Isaías, que significa Jeová é salvação. Ele vem e profetiza a queda de Israel. Fala do pecado, denuncia o pecado, fala das falhas humanas para corrigir. O povo não escuta. Vem o profeta Jeremias, traz a profecia que haveria um cerco. Há um cerco. E acontece que esse profeta Jeremias
é tido como traidor, um profeta chorão, um profeta mal entendido. Neste período do início do cativeiro, este profeta vem à Babilônia, ali leva Nabucodonosor os cativos. São 3 fases de cativeiros que ali ele sofre. Nesse período, o que acontece? Vem o profeta Ezequiel. Quem lembra do profeta Ezequiel? Vem o profeta Ezequiel e ele está no exílio, ele está no cativeiro. Nesse período, o profeta Ezequiel sofre experiências sobrenaturais com o Eterno, e ali ele começa a vivenciar o sobrenatural, e Deus começa a falar acerca do futuro. Amém? Você pode ver bem lá em Ezequiel 37, falando do cemitério dos ossos. Fala em cemitério. O que acontece? Vai remetendo, falando acerca do futuro. O que sucede? Aí vem Daniel. Daniel é a terceira levada dos nobres que foram levados cativo para a Babilônia. E ali Deus começa a visitar Daniel. Daniel é um homem instruído, é um homem estudado, é um homem que tem informações do Eterno. Ele segue todos os ensinos dos seus pais. E ali Deus começa a visitar. Tendo todo esse conhecimento, você vê lá em Daniel, no capítulo 6, Daniel por causa de inveja, Daniel porque é um homem dotado de sabedoria, ele foi lançado na onde? Cova dos leões. Nas covas dos leões. Ele foi dormir com os leões. Eu posso entender que naquele dia, quando Daniel tirou um sono ali com os leões, o anjo de Deus falou para os leões, falou: olha, não come Daniel, porque Daniel é magrinho demais, ele só vive jejuando, mas vai vir uns parrudos aí amanhã, vocês vão comer e vai sobrar. Deixa Daniel aí, porque Daniel não vai dar nem para o começo. E o que sucede? Daniel entra na cova. Você crê que o anjo de Deus estava com Daniel? Sim. Assim está com você também. Glória a Deus, aleluia. O que sucede? Para você entender o texto que Deus está falando. Daniel começa a orar a oração dos 70 anos. Ele começa a orar. Vem Neemias, vem Esdras. Esses são restauradores da igreja, da nação. Eles voltam novamente para reconstituir a nação de Israel. E ali tem 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que começa a profetizar falando acerca de Israel. E ali ele começa falando acerca de uma experiência. Ele começa assim: e tornou o mensageiro que falava comigo, quer dizer, tornou a falar. Então, se você ler do verso do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, no 4, há uma continuação de fatos, de experiência, que está fechando ali uma revelação. Amém, amados? Estão entendendo? Ali o Eterno começa a falar assim, ó: e despertou-me como um homem que é despertado do seu primeiro lugar. Nesse capítulo 1, vamos observar 3 coisas aqui: aparições dos seres celestiais de Deus. Amém? Ele tem uma experiência com quem? Com os anjos. Segundo, o mensageiro traz uma mensagem. Terceiro, ele é despertado de um sono. Essa palavra despertar de um sono significa que é o tempo de Deus trazer um despertamento para a igreja, para ver um avivamento. Glória a Deus, aleluia. Então quem que vai despertar o homem e a mulher de um sono? Deus. Aparições dos seres. Os anjos de Deus
nesse tempo vai começar a ter uma atuação mais forte, mais poderosa, como nunca houve na face da terra. Posso ouvir um amém? Então, o Senhor está dizendo o seguinte: vai haver manifestações desses seres, vai se manifestar. E lá no verso 2 ele diz assim: e me perguntou, o anjo fala, e perguntou, ele faz uma pergunta, lá no verso 2: o que é que vês? E respondi: olha, eu vejo um castiçal em cima, com quantas lâmpadas? Quantas lâmpadas? 7. Pegue na sua Bíblia, quantas lâmpadas? 7. Fala, tem mistério. Tem mistério. Vamos lá, amado. Tem um mistério muito grande nisso. Ó, olhem para mim. Jeremias, capítulo 1, verso 11. Jeremias era para ser sacerdote, ele foi profeta. E quando o anjo do Senhor aparece para Jeremias e pergunta: Jeremias, o que é que você vê? E Jeremias diz assim: Senhor, vejo uma vara de amendoim. Aí ele continua dizendo: Jeremias, tu viste bem? É isso aí, Jeremias capítulo 1, verso 11. É isso aí que está aí. O que acontece? Os homens de Deus, eles são despertados espiritualmente para o mundo Espiritual. Chegou um tempo agora. Glória É a Deus. agora. Você quer bênção de Deus? Nós temos que despertar. Pega o seu irmão, sua irmã, fala assim: desperta. Mas fala com fé. Fala assim: desperta espiritualmente, porque o anjo de Deus vai falar nessa igreja. Amém, amados? Fala amém. Eu recebo essa palavra. Já estou ministrando, hein? Já estou ministrando. Quem está esperto, quem já acordou, já começou a receber. Então presta atenção. O que você leu lá em Jeremias? É isso mesmo? Verso 11. Vou lá, vou abrir com vocês. Jeremias capítulo 1, verso 11. Por que eu mostro muito na Bíblia aonde estão essas passagens? Para você saber o que eu estou pregando é Bíblia. Não é verdade? Aí você fala: eu estou realmente aprendendo a palavra do Eterno. Amém, amados? Olha lá, verso 11. E veio a minha palavra do Senhor: o que é que vês? Jeremias. E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Verso 12. E disse: Senhor, disse-me o Senhor: viste bem, pois velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. O Senhor disse que você vai ver anjo, mas você tem que despertar primeiro. Quem quer despertar primeiro? Levanta a mão, dá glória a Deus em Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí você vê que a pergunta parece idêntica, né? Mas não que seja a mesma imagem. Olha lá. O que é que vês? Respondi: olha, eu vejo um menorá, castiçal, chama-se menorá, candeeiro. Vou mostrar aqui para você. Não sei se você vai conseguir ver. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui? É isso aqui, é o menorá em hebraico. Para o português é candeeiro. Amém? Com castiçal. É o mesmo sinônimo, é o mesmo significado. Olha lá. O que ele viu? Ele viu um Dinheiro. castiçal, candeeiro ou menorá. Mas vou usar o termo hebraico, amém? Quando falar menorá, o que vocês vão saber? Candeeiro. Candeeiro, 7 castiçais. Vamos lá. Vejo um castiçal em cima com 7 lâmpadas, e há 7 canudos, que nela se une uma lâmpada que está acima dele. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amado, você pode me perguntar: o que significa esse menorá? Significa os 7 Espíritos de Deus. Amém? Significa os 7 Espíritos de Deus. Significa que eu e você temos a lâmpada do Eterno. Se uma das lâmpadas estiver apagada hoje na sua vida,
eu profetizo que você não vai sair daqui, que Deus vai atear fogo aonde foi parado na sua vida, para que você ilumina na sua caminhada e para que Deus te abençoe e os 7 Espíritos de Deus atente sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua finança, sobre o seu casamento, sobre a sua caminhada, porque você precisa, eu preciso, nós precisamos de luz. Glória a Deus, aleluia. Existem cristãos aqui nesta noite, o Espírito Santo já está falando comigo agora, que tem uma pessoa que está só com uma lâmpada e ela já está se apagando. Meu Deus, falta pouco para o inimigo soprar essa lâmpada para essa pessoa desviar. Apocalipse capítulo 5. Aleluia. Naramassikia Shuriya. Or Kandarabasara Mai Shuriya Naramana. Ikihanduriya Darabandara Sharamanai. Kihandarabasandara Gashai. Or Babababasa. Bebe Benehandarabasai. Etna Masuri que andarabas, chora candarabanamas, aleluia, que mandará, vique mansi que raboriabas, Deus tremendo, Deus de poder, raça que mina, toque manabasuri a xeriandarabanai, canama mamama, sitiri hadarabanabashai, equinamanamanamanamai, que namasai, aleluia. Apocalipse capítulo 8, vamos pular no 8, aleluia. Quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia, e viu os 7 que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados o quê? 7 trombetas. No hebraico é 7 shofar. Então, o menorá, olhem para mim, o menorá significa o que, amados? 7 anjos de Deus, são 7 arcanjos, amém, amados? E esses 7 arcanjos já tocaram, vão tocar, né? Porque Deus mostrou para João o futuro, e ele escreveu que já tinha acontecido, eles já vão tocar a trombeta. Olha lá, e eu vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com orações. Quem lembra que eu falei que quando você ora, a sua oração como incenso, e leva para um anjo só específico, coloca nesse lugar e Deus recebe, está vendo? Estou te provando que está aqui na Bíblia. Às vezes não temos muito tempo de falar, de provar isso, vamos pregando. Porque quando é um culto de pregação, eu não tenho tempo para falar, para te ensinar. Amém, amados? Porque pregação é diferente de seminário. Seminário é ensinamento. Pregação, descarta na sua cabeça. Veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro, está diante do trono. Presta atenção, o altar é uma mesa de ouro. Olhe para mim, o altar é uma mesa de ouro. E ali tem um incensário onde é derramada a minha, a sua, nossa oração. Viu? Que nenhuma oração que eu e você, nós fizemos é em vão diante de Deus. Amém. Então, por isso, meu amado, olha o Senhor e Ele vai te responder. Amém. Amém, amado? Olha lá. E da mão do anjo subiu Deus fumaça do incenso como as orações do... O que eu falei para você? Quando é derramada a oração, Deus cheira as nossas orações. Olha lá, Apocalipse capítulo 8, para você seguir aí, para você aprender. Olha lá, verso 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso como as orações do... Olha aqui, aqui tem a mesa,
tem um incensário de ouro, ali é derramada a minha e sua oração. Deus está sentado, levanta e cheira. Lembra que eu já expliquei sobre isso? Estou te mostrando aqui na Bíblia que Deus cheira a nossa oração. Muito bem, glórias ao Senhor. Verso 5. Então o anjo tomou o incensário, encheu o fogo do altar, lançou sobre a terra e houve trovões, relâmpagos e Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para a torre. Fala aleluia. Então vamos lá no Zacarias capítulo 4. Junto ele, olha lá, lá no verso 12, perguntou o que fez? Vejo um menorá com um vaso de azeite. Esse vaso de azeite nada mais é que a simbologia do Espírito Santo de Deus, com as 7 lâmpadas, que é o que? Os 7 anjos. Amém, amado? Estou te mostrando que a palavra de Deus ela é muito simbólica. Se você não estudar, você não a compreende. Estou te ensinando que a linguagem de Deus é simbólica. Vira para o seu irmão, sua irmã e diz: olha, a linguagem de Deus é simbólica. É necessário, primeiramente, estudar o beabá de Deus. Amém, amado? Você ia ler isso aqui, você nunca ia entender. Eu estou te levando, te mostrando, para você entender o que Deus vai falar conosco lá em Joana, verso 15, lá no capítulo 15. O vaso de azeite em cima, com as 7 lâmpadas, as 7 canudos que se unem à lâmpada que estão acima dele. Esse canudo maior simboliza Yeshua HaMashiach, ao qual você conhece, Jesus Cristo, o Salvador. Posso ouvir um amém? Ele é o nosso Salvador. Viu, amado? E junto a ele, há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Aqui é um mistério, Apocalipse, capítulo 11. Nós iremos falar acerca desse mistério. Aqui está um mistério. Esses 2 homens já se encontram na terra. Por quê? Porque o anticristo já está na terra, vai aparecer brevemente, e o Senhor está falando assim para a igreja: minha igreja, desperta, limpa o canudo espiritual na sua vida, repara o altar na sua vida, porque o anticristo já está todo planejado, o plano maligno sobre a terra. Então é momento de nós limparmos, purificarmos, porque esses 7 espíritos, o Espírito óleo de Deus, que é o Espírito Santo, tem que estar líquido na nossa vida, senão eu ou você, se não estiver líquido, nós não ouviremos o soar da trombeta. Então você pode dizer aleluia. Então Deus está trazendo na nossa mente uma informação para que nós venhamos estar alerta nesse último dia. Vamos lá. Você vai entender esse versículo que você leu em Zacarias, porque ele se assemelha, eles não ficam em paradoxo, ele não se distancia. A palavra de Deus ela se encaixa. Você vai encontrar uma revelação de uma palavra, você lê o versículo, você não entende aquele versículo, porque a revelação dele está em outro livro. Amém, amado? Por que a gente usa muito a Bíblia? Quem já me conhece sabe que eu uso muito a Bíblia, porque eu estou mostrando revelações para você, porque uma revelação está em outro campo. Ele dá sinais, ele vai dando sinais. Amém, amado? Fique tranquilo. Foi-me dada uma cana semelhantemente uma vara. Esse era algo de medir, que o anjo estava medindo. E foi medido: levanta, mede o tempo de Deus. Olha, amado, o Senhor está medindo o altar, o Senhor está medindo a igreja, o Senhor já está medindo a minha ação, a sua ação, a ação da igreja. Antes de vir o juízo sobre a terra, já começou o juízo sobre a igreja. Eu posso ver um aleluia? Aleluia. O juízo já começou sobre a igreja. Deus já está despertando a igreja, porque vai haver um arrebatamento. Amado, olhe para mim. O arrebatamento está tão próximo, que quando você deitar, está mais próximo que o travesseiro que está sobre a sua cabeça.
E tem pessoas brincando, né? Pessoas brincando dentro da casa do... Mas vamos lá. Levanta e mede o templo e o templo do Eterno, o altar que os justos neles adoram. Mas deixa o ato que está fora do templo, não meça, porque foi dado ao gentil. Glória a Deus, foi nos dado para nós. Olha lá, estes pisarão a cidade santa por 42 anos. Isso já aconteceu. Já aconteceu acerca do holocausto, já aconteceu acerca dos judeus que foram dizimados por várias outras partes. Darei poder às duas testemunhas. Aqui está o mistério. Segura aí a sua Bíblia e vamos lá em Zacarias. Segura isso. Junto a ele há duas oliveiras. Fala, duas oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e outra é assim, ó. Olhe para mim. Aqui está o vaso de azeite. Amém? Aqui está uma oliveira. Aqui está outra. Aqui é Israel. Fala Israel. Aqui é o povo gentil. Fala nós. Glorifica o Senhor, amado. Deus está te ensinando. Tudo que Deus está te ensinando, glorifica Ele. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Tudo que o Senhor me ensina, eu falo, muito obrigado, Senhor. E continue me ensinando. Aí Ele vai nos ensinando. Porque a gratidão é a alça cibernética do viver. É agradecendo que reforça a alça cibernética. E o mundo e o universo, o mundo espiritual conspira ao meu favor. Amém, amado? Tudo que Deus fazer por você, seja bom ou ruim. Ruim no momento que você não compreende, mas quando você passa a entender aquela situação, se torna uma situação boa. Então tudo que Deus faz, seja bom ou mal, ainda é bom. Amém, amados? Então continuando, olha lá. Essas duas oliveiras estão lá em Apocalipse. Olha lá. Glória a Jesus. Aleluia. Essas duas oliveiras, lá no verso 4. E os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhe quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser causar mal, importa que assim seja morto. Esses homens têm poder para fechar o céu, para que não chova, e nos dias da sua profecia tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga quantos quiserem. Amém? Presta atenção. Eu estive falando com um dos professores nossos, que foi o pastor Eduardo Reis. Ele me disse e citou que o nome, um deles era Elias e o outro seria Enoque. E se você vê os Talmudes e você vê os livros rabínicos, os livros antigos, eles também fazem uma alusão que é Enoque. Mas eu estive estudando os maiores milagres na vida de Moisés foi com água, não foi? Você vai ver comigo, ó. Quando Deus dá a vara para Moisés, Moisés bate, o mar primeiro se abre. Amém? Eles vão para um lugar, chega e encontra águas amargas. O que acontece? Pega um ramo, joga, a água torna doce. Aí ele chega num lugar, não tem água, o Senhor fala, Moisés, bate na rocha. Ele bate na rocha, sai água. Chega outra situação, Deus fala para Moisés, Moisés, bate na rocha novamente. Ele bate 2 vezes. Quando Moisés bate 2 vezes, ele está referindo a esses 2 homens de Deus, que não morreram, mas estarão novamente na terra. Eles vão voltar. Eu acredito, talvez você não saiba disso, eles já estão no nosso tempo. Esses 2 profetas de Deus existem. Eles nasceram profetas, eles foram ungidos profeta desde o ventre do Eterno, e eles já se encontram na terra. Por que eu digo isso? O anticristo são ele que vai batalhar com o espírito do anticristo. E eu quero dizer que esse Espírito já atua dentro das igrejas. Em toda igreja que for, esse Espírito tem lutado para que o povo de Deus pare, para que
que o povo de Deus não aprende, para que o povo de Deus só fica com oba-oba, com movimento, esquecendo que a palavra do Eterno lhe traz-nos conhecimento de mistérios profundos, que só o Senhor Deus quer revelar à sua igreja, porque a revelação do mistério é para Israel e é para o povo gentil. Glória a Deus, aleluia. Amados, o Senhor está nos levando uma atmosfera de adoração sobrenatural, mas existe algo muitas vezes na vida de irmãos e de irmãs que tem um impedimento, e esse impedimento o Senhor está dizendo nesta noite que Ele vai enviar o mensageiro, Ele vai despertar você desse sono espiritual. Existe um sono espiritual que prende o homem, que prende a mulher, que não consegue adorar, que não consegue andar, não consegue dizimar. Esse espírito Deus vai tirar da igreja e vai amar a unção sobrenatural, mas é preciso um preparo, é preciso um conhecimento que venha do alto céu, venha emanando do trono de Deus para a sua vida, entrando na sua mente, no seu banco de dados, na sua informação, para você saber que o tempo é chegado, é a última hora, não é mais tempo de nós retrocedermos. Glória a Deus. O Senhor nos está mostrando mistério que quer nos revelar o futuro. Com 13 anos eu orei a Deus e busquei a Deus com 13 anos de idade, onde eu estava no orfanato, e eu naquela noite ouvi uma palavra acerca que Deus te mostra o futuro, e fui muito bem ensinado, porque na igreja que eu sempre congreguei, sempre ensinou a palavra. Você olhando para mim assim, parece que eu não sou pentecostal, né? Mas eu falo línguas estranhas, eu danço, eu pulo. Só que esse ano seguinte para cá, Deus mandou eu ensinar o povo dele de uma forma diferente. A minha esposa sabe disso. Eu tenho procurado ensinar a palavra. Eu tenho pedido às pessoas para trazer a Bíblia para a igreja, porque eu vou falar uma revelação que poucos sabem aqui. Por que eu falo que é poucos? Porque eu tenho certeza que é poucos mesmo. Porque Deus não revela muitas coisas para muitos. Revela? Revela? Se você não estiver sintonizado, Ele não revela. Amado, isso ocorreu entre 2001 e 2002 para 2003, onde eu tive muitas informações. Conheci uma irmã, essa irmã já partiu em Cristo Jesus. O mensageiro, o anjo de Deus, falava com ela. O anjo de Deus fala com o homem de Deus, não fala. É só o Espírito Santo? Não. Vou te provar que não é só o Espírito Santo, não. Se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 8, você vai ver lá que o Espírito de Deus e Natanael fala com ele. Ou Natanael Felipe, né? Que ele vai batizar o eunuco, depois é transladado, vai para outro lugar. Você pode lá ver que o anjo fala, aí o Espírito de Deus fala assim, ó, você chega e pregue a palavra para ele, que ele vai se converter. O Espírito Santo trabalha junto com os santos anjos de Deus. Então presta atenção. Nessa época, eu conheci essa irmã, e nós estávamos orando, e eu conversava com o mensageiro através dela, e ele nos falou acerca de uma revelação. Eu fui buscar a Deus, e Deus confirmou aquilo que o anjo de Deus havia falado, que a palavra de Deus, a Bíblia, no nosso tempo ia sumir, que a palavra de Deus ia ficar escassa, poucas pessoas iam ouvir a palavra de Deus, que a Bíblia ia sumir da terra. Isso já aconteceu. Você lembra, antes da Inquisição, Bíblias foram ateadas no fogo. Você lembra do Adolf Hitler, o espírito anticristo que estava sobre ele? Antes de acontecer aquele genocídio, queimaram-se as Bíblias, destruíram todas as Bíblias. Você sabia disso, amado? Você sabia que quando o rei Ezequias, que estava no leito de morte,
ele orou a Deus, Deus revogou a sentença, deu ele 15 anos. Nesse 15 anos ele fez uma bobeira. Ele mostrou todos os segredos do palácio. Depois vieram e destruíram e levaram todas as revelações, foram queimadas. Por isso que foram achadas muitas escritas revelações no Mar Morto dentro do vaso. Amém, amado? Por que vaso? A palavra de Deus tem que ser estudada, tem que estar dentro de mim e de você. Posso ouvir um amém? Amém? Estão entendendo isso, amado? Então a palavra de Deus, ela está escassa. A palavra de Deus que traz conhecimento, revelação do Eterno. E ela já está escassa no nosso tempo, amado. Você já tem visto isso. Só se prega acerca de teologia da prosperidade. Amado, se você vê na Bíblia, tem muitos que não alcançaram essa dia. Deus nos abençoa a cada dia. Amém? Então, voltando ao texto. Então, essas são as duas oliveiras, dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Esses dois seres, esses dois homens já se encontram na terra. E eles são judeus. Amém, amado? Eles são judeus. Deus não esqueceu de Israel. Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus que Israel rejeitou a bênção para vir para nós. Senão nós estávamos na roça, sem cachorro, sem gato, sem rato. Lá no verso 5 de Zacarias, capítulo 4, respondeu o mensageiro que falava comigo: não sabe tudo que é isso? E eu disse: não, meu Senhor, não sei o que é. Então ele me disse: esta é a palavra ao Senhor, a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina. Zorobabel será uma campina. Então ele traçará pedra angular em meio a aclamações. Graça, graça, graça a ela. Amém? Então, toda dificuldade, toda a barreira, toda a ignorância humana, quando ele pergunta: Senhor, o que é isso? É uma ignorância humana, é uma informação que ele não detém. E ali o anjo começa a trazer a ele uma conversa espiritual ensinando. E essa palavra, ele traz uma palavra inspirada, dizendo acerca do Espírito Santo, que não era por força nem violência. No tempo do Velho Testamento, ele estava falando que o Pentecostes ia acontecer na igreja, que o Atos dos Apóstolos 1, capítulo 1, do capítulo 2, ia acontecer no nosso tempo. Ele faz remissão ao tempo, ao nosso tempo. E ele diz: não é por força nem por violência. Amém? Glória a Deus por isso. Então, você vai entender o que o Senhor Jesus disse lá em Joana, capítulo 15. Aí ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele está dizendo o seguinte, ele está citando lá, ele está citando ali em Salmo 91, a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ele está dizendo: eu sou a videira, então o meu pai é o agricultor. Ele fala através de mim e através do meu pai. Por que ele cita ele? Você não vê o Espírito Santo, você não vê Jesus citando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está sobre ele. Glória a Deus. Amém? O Espírito Santo está em oculto, mas em evidência no nosso tempo e no tempo de Jesus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele começa a falar o seguinte, ele traz uma linguagem simbólica. Amém, amados? Ele está falando que o pai dele é o agricultor. Ele está dizendo o seguinte: o meu pai é o agrônomo. É isso? Mas é isso mesmo, né? Que mexe com terra? Isso, né? Então ele está dizendo: o meu pai entende de terra, o meu pai sabe aonde plantar, o meu pai sabe quem que ele plantou. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo isso para nós, que o nosso pai é o agricultor. Ele está dizendo, ele sabe quem é cada um que está aqui.
Porque lá em Gênesis capítulo 1, está escrito assim: e disse Deus, haja luz. E houve o quê? Não houve luz? Não é isso? Vamos lá. Você vai ver o que ele está citando. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma em a terra. Nós viemos da onde? Nós viemos da onde? Terra. Do pó da terra. Ele está dizendo o seguinte: que o Eterno é o agricultor. Ele está dizendo, ele conhece a terra. Cada um aqui ele sabe. Ele diz assim: todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Opa! Todos aqueles que estão na casa do Eterno Deus, o Criador, que todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda. Há uma diferença: cortar e podar. Não há uma diferença? Se você olhando, parece que não há uma diferença nos sinônimos. Podar, permanece a árvore. Cortar, se arranca as raízes. Amém? Ele está dizendo algo profundo. Ele está dizendo: quem não está em mim, que não dá fruto, ele vai cortar. Mas todo aquele que produz fruto, ele vai podar, para que ainda dê mais fruto. Mas primeira coisa, se não está em Jesus, se não tem o Espírito Santo, e não tem Deus na sua vida, o Espírito da Trindade, então nada que você for fazer vai surtir bênção. Amém, amado? Tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nada nós podemos fazer. E ele diz assim: vós estão limpos por causa da palavra que tenho falado. Vós estão limpos por causa da palavra. Então a palavra está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é incorrigível, quem o conhecerá? O Senhor está dizendo o seguinte: que além de Ele conhecer quem você é, Ele conhece você profundamente. Ele conhece o seu procedimento, Ele conhece o seu levantar e o seu deitar, Ele conhece o que passa dentro de você, Ele sabe a sua noite. Só você pode pedir da bênção chegar ou não chegar na sua vida. Amém? Salmo 139 fala acerca disso. Salmo 139 está citando muito bem acerca disso. Ó Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu me conheces o meu sentar. E quando eu pregava, se coçava. Acabou o culto naquele dia, nós fomos orar por ela. Naquele dia que nós fomos orar por ela, o Senhor havia revelado que aquela mulher tinha feito pactos. E esses pactos deu liberdade para os espíritos malignos tocar no corpo físico dela. E nós ali fizemos a oração. Quando nós começamos a orar, e aquela mulher tremia, mas ela tremia. Nós começamos a orar, fizemos oração de guerra e da renúncia. E naquele momento que nós estávamos orando, ela sentia um fogo, mas ela sentiu um fogo que foi tomando o corpo dela. E ela não conseguia sair de transe como que ela estava ali. E nós orando e pedindo que a Deus que libertasse ela sem manifestações. Porque a manifestação cansa muito o corpo, expõe muitas pessoas. Expõe às vezes, as pessoas ficam tímidas. Porque se eu falar para você que é importante se manifestar para você ser liberto, talvez você não vai compreender isso. Mas se expõe muito, tem pessoas tímidas. E naquele dia Deus não permitiu isso, Ele nos ouviu. Eu lembro que nós oramos muito. E aquela mulher se coçava demais. Ela ficou sumindo e ela parou de coçar. E ela nos disse que quando nós acabamos de orar, ela sentia que alguém abraçou ela e confortou ela naquele lugar. Mas antes disso eu havia orado com ela um tempo. E Deus deu uma visão que na porta da casa dela havia um demônio.
Como que Deus é tremendo. Deus mostrou para mim a visão. Eu fui na casa dela, falei, igualzinho Deus mostrou. Parece que eu tinha ido lá já. Deus mostrou certinho a casa dela. Nós oramos. Tinha um negócio lá na porta da casa dela mesmo. Oramos, pedimos que aquilo fosse destruído. Nós estávamos em Manaus e o Senhor tem nos revelado que o satanista passava na casa dos servos e marcava no muro na porta das casas, para que noite vinha, você vai entender o que eu estou falando, para que à noite eles vinham e lançassem feitiço contra aquela família. Antes de vir para cá, eu estava assistindo rapidinho ali o jornal. Uma mulher em São Paulo, ela estava demarcando o lugar com crânio humano. Você pode ver isso lá não vou nem falar isso aqui, mas a parte depois eu falo qual foi o canal. E lá a mulher estava marcando cada ponto estratégico de embaixada com crânios humanos. Estão ouvindo? Estão entendendo? E o que acontece? Amado, olhem para mim. Chegou o tempo de despertar, irmãos. Verdade. As trevas estão mais atentas para fazer maldade. O povo de Deus está no cultivo. Quando o Senhor chamar você para orar, tem pessoa que... Irmão, ora, abre a sua garganta, você fica rouco. Mas ora com oração de guerra. As trevas já estão... Eu assisti um filme agora, chama um filme chamado 16 Luas. Eles falam, amados, eu sou cinético desde 5 anos de idade. Eu sou uma pessoa que assisto muito. Eles estão falando abertamente do satanismo. Eles estão falando desse, não, porque nós somos satanistas. Olha, quantos anos eu assisto. Amado, eu pego um filme, tem esse crepúsculo, eles não falam, mas esse filme fala abertamente, nós somos satanistas. Os filmes agora eles já estão falando do satanismo. Mas chegou um tempo que Deus ele quer revelar as coisas das trevas e das luzes para nós sabermos defender, para nós sabermos lutar. O Senhor falou que nada nós podemos fazer se Jesus não estiver em nós. Nós não podemos sair fazendo a obra se nós não estamos curados, se nós não estamos libertos, se nós não passamos por um treinamento. Não adianta, amado, você talvez sabe assim, mas que mensagem é essa? Vou para um lado, vou para o outro, que negócio é esse? Mas o Senhor está dizendo, a bênção não chega na sua vida, porque o inimigo tem armado, tem cilada contra a sua vida. Tem pessoas aqui que o Senhor revelou, que tem pessoas que estão amarradas aqui, ó. Eu quando comecei a pregar, Deus começou a mostrar para mim, pessoas que estão amarradas nos seus pés, não conseguem andar, e o Senhor estava trazendo a palavra para que você seja liberto. Não se sente, não fala, não entende isso, né, aquilo, mas só de você estar ouvindo a palavra está te libertando, a palavra está entrando no seu espírito, a palavra está te curando, a palavra está tirando demônios que atuam na mente, no coração, no corpo. A palavra libera anjo de Deus para curar, para sarar, para libertar. A palavra é que tem roubado de nós a palavra. O Senhor está dizendo nesta noite, cuide dos candeeiros. Você tem um menorá, você tem um certo espírito. O inimigo vai lutar para apagar o espírito de Deus na sua vida, vai te enganar com uma conversinha fiada, vai te levar com o encantamento de um prato perfeito, vai te levar na conversa, vai te levar no tempo, vai querer entrar na sua mente. Eu estava no centro andando uma certa vez e Deus falou comigo, aonde você vai, muda o seu caminho e vai para outro caminho. E lá eu vou dizer a você o que você deve fazer. Deus fala ou não fala? Mas a luta é tudo. E o que acontece? Eu cheguei no lugar, aí o Senhor falou, fique aqui, que você vai realizar uma obra. Eu fiquei conversando com a irmã. Quando chegou uma irmã, eu estou lá, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, que eu tenho que resolver meu negócio. Deus fica, dá tudo certo. E nós começamos a orar. Estava orando, estava a irmã do meu lado e outra irmã. Naquele dia que nós fomos orar, desceu a Bíblia do céu. Desceu a Bíblia, abriu-se a Bíblia. Aleluia, Deus. Eu via letras de ouro saindo e entrava na mente da irmã.
entravam as letras assim rápido, e eu via nuvens negras, saindo, mas eu vi, e ali a oração, olhei com a irmã, falei assim, já entendi, o discernimento. Falei, minha irmã, a senhora não está lendo mais a Bíblia, né? Mas o Senhor revelou para o irmão, foi? Irmã, não é que revelou, já está revelando, você que está dormindo. Você não está lendo a Bíblia? Não estou lendo. Volta a ler a Bíblia. Aí o irmão vai tirar. Se já que não está tirando. E você não está percebendo. Aquele mesmo que traz é o mesmo que tira da igreja. Uma certa vez alguém me perguntou, pastor, quem traz para a igreja? É o mesmo que tira. É o Espírito Santo. Em sentido de Deus. E essa palavra falou no seu coração. E você quer sair daqui com uma bênção. Quer receber uma bênção de Deus essa semana. Ou você quer se consertar. Essa semana você caiu espiritualmente. Você não teve tempo para palavras. Você não buscou o Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar para você. Vem rápido. Eu quero entregar para ser adorado, né, pastor? É 9h30. Já vamos terminar, mas não quero estender mais. Venha para frente. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, põe a mão sobre o seu coração, renova a sua vida. Fica você. Depois nós vamos orar pelo Adriano. É o Adriano, né? Sim. Deixa nós ministrarmos, terminarmos. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amados? Entendeu? A palavra vai ser tirada, já está sendo tirada da terra. E vai ter muita manifestação diante de Deus. Mas pode ter certeza que os demônios também vão se materializar. Amados, busque a palavra. A palavra tem poder. Essa palavra que você ouviu hoje, ela já tem te libertado. O que é? Mostra para mim. Vou mostrar, tá com vergonha. Mastigando. Agora eu te pergunto, no começo você não estava entendendo, não, mas no final você foi entendendo. Foi assim? Glória a Deus, glória a Deus. Não foi assim? No começo, meu Deus, não, porque eu vou. Para onde eu estou indo? Mas no final você vai entender. Aí você vai. Sabe o que quer entender? Você vai saber discernir os sabores. Você quer ter. Sabe por que os pratos franceses são os pequenos? Vou ensinar para você. Sabe por que os pratos franceses são pequenos? Porque não é para você comer correndo, é para você saborear. Vou ensinar você, assiste um filme chamado Ratatouille. Lá você vai aprender. Aprenda a saborear a palavra de Deus. Amém, amado? É igual a pessoa que vai orar. Senhor, tu sabes. Pá, bora. Aí o anjo tem que falar, amém. Daí o anjo termina a oração para ele. Não é verdade? Não é, amado? Antes de você me criticar, não gostar de mim, entenda que eu estou ensinando e ele me ensinou que eu tenho que ensinar. E todos nós vamos aprender. Amém? Vamos sobre o seu coração. Eu vou fazer 3 ministrações. Não quero ninguém de olho aberto. Somente aqui os pastores aqui. Eu vou orar pela sua vida espiritual. Tem vida espiritual aqui, irmão, que está só o sangue. Eterno Deus, bondoso Pai, maravilhoso e Yahushua, Filho do eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. Ó Eterno, visita-nos nessa noite, visita a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, nos tira das profundezas das dificuldades, das cadeias espirituais, armados pelos xerifes, que são os demônios, os daimons no mundo espiritual, e da cilada de pessoas que são usadas como cilada de Satanás, para usar nossa palavra, para criticar, falar mal, fofocar, dizer mal ao nosso respeito pelas nossas costas. Igreja, alimentando com o alimento nutriente da tua palavra e fortificando as células, as moléculas, nosso código DNA seja transformado com o código do DNA de Deus. Tira o que fazer. Meu Deus, visita o lar dessa pessoa, visita essa família nesta noite, visita o seu irmão, a sua irmã, visita os seus pais, os que estão perto e de longe. Deus, nesta noite eu oro por cada um que está aqui. Eu oro pelo pastor João Henrique, para a pastora Denise, sua família, os seus netos.
Eu oro, Senhor, pela minha vida, meu esposo, meu filho. Eu oro pela esta igreja, Senhor, que o Senhor derrame sorte de bênçãos, tirando o espírito do anticristo, tirando o espírito da crítica, que não ouve a palavra, que não gosta de ouvir a palavra, está acostumado só com oba-oba. Esta noite quero apresentar as minhas contas, os meus cartões, as minhas dívidas. Senhor meu Deus, estou pedindo ao Senhor, que é o dono do ouro e da prata, coloca, Senhor, a providência na minha carteira. Senhor, quem me deve, incomode para pagar. E aqueles que eu estou devendo, dá dinheiro para que eu possa pagar. Senhor meu Deus, repreenda agora o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. E coloca, Senhor, toda sorte de bênçãos espirituais na minha mão direita e na minha mão esquerda. Coloca dinheiro, Senhor, para comprar melhor roupa, o melhor sapato e ter, Senhor, o melhor alimento, e que não venha faltar a experiência do Senhor. Conceda, Senhor, o sobrenatural nesta semana, na minha finança, em nome de Jesus. Fala amém. Bem forte, amém. Não somente dessas pessoas, mas na minha vida, dessa igreja e de cada um que esteja aqui, eu declaro a libertação na terra e no céu, em nome de Jesus. Amém. Sai. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Adriano, rapidamente eu vou morar com você. Quem quer fazer aniversário? Então vem cá, vamos orar com os aniversariantes. Amados, rapidinho louvor, cante um louvor rapidinho. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pede um presente para Deus. Amém? Pede um presente para Deus, peça, e o Senhor vai vos conceder. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje, Senhor, os aniversariantes estão colhendo uma rosa no seu jardim. Deus, você tem todas as bênçãos que eles precisam. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, não retenha, Senhor. E conceda a vitória na mão dessa irmã. Eu vejo uma vitória sendo colocada na mão dela, Senhor. E esta é uma chave especial que o Senhor está preparando hoje. Sela agora, Senhor, sela, Senhor, isso. Sela, Senhor, esta bênção no mundo espiritual. Não dê, Deus livra ele de todas as dalilas, as ferinas dessa vida. Guarda o seu coração, guarda o seu espírito, guarda a sua alma. Senhor, esse jovem tem sede de te servir. A alma dele tem muita sede de ter conhecimento e experiência. O Senhor me revela que esse jovem tem muita